para um local, para a sala, eu acredito que agora vai dar certo, mas ainda não abriu a câmera, mas a gente vai assim mesmo. Eu quero saber se vocês estão escutando o áudio, tá certo? Está todo mundo escutando bem o áudio? O áudio está perfeito, padre. Sim. Estamos sim, padre. Então, vamos começar para valer, tá certo? Então, mais uma vez, eu quero me apresentar. Eu me chamo Padre Cledson Reis, eu sou natural de Salvador, e na comunidade eu vou completar em dezembro 20 anos de comunidade de vida, tenho compromissos definitivos no Carisma, como comunidade de vida, vou completar 7 anos de sacerdócio em dezembro. Me alegro muito por ter sido convidado pela Viviane para estar com vocês, para participar com vocês esta noite, e falar um pouco sobre esse tema, que é um tema muito rico, e como eu dizia no início, não sei se vocês escutaram, a Viviane, ela é uma grande conhecedora desse tema, e ela fez, na verdade, foi uma cortesia, tá certo? Ela fez uma cortesia pedindo para que eu falasse sobre o tema, sendo que ela conhece e muito sobre esse tema, e talvez seja um dos temas que talvez ela mais se identifique dentro do Fio de Ouro, porque esse tema é um tema que está completamente relacionado com a teologia do corpo. Então, é um tema muito caro para mim, para ela já esteve no meu canal, no YouTube, partilhando, então é um tema que eu sei que ela tem um carinho muito especial. Então, agora, nós vamos falar sobre o estado de vida, sobre a sexualidade e sobre o corpo. Vocês estão fazendo um caminho, um itinerário através do Fio de Ouro. Não custa recordar para vocês, e eu acredito que a Viviane já está falando sobre isso desde o início do Fio de Ouro, ela já deve ter dito para vocês. Eu aqui, talvez, vou apresentar para vocês, a depender do tempo que a gente vai ter, eu vou apresentar para vocês muitos temas, muitos conteúdos, apesar de usar sempre o livro do Fio de Ouro, mas eu vou trazer também outros livros. Com isso, eu quero dizer 2 coisas, tá certo? Quero dizer 2 coisas importantes. Não quero torná-los doutores da lei. Nosso objetivo não é fazer de vocês doutores da lei, é fazer com que vocês sejam santos. O objetivo da bibliografia que a gente vai trazer aqui não é para que vocês a utilizem para formar os outros, mas não traga isso para dentro do coração de vocês e deixe o coração de vocês serem convertidos. Ai de algum de nós que acredite que pelos muitos anos de caminhada que já tem, deve desprezar a palavra conversão. Nenhum de nós pode desprezar a palavra conversão. A palavra conversão, você sabe muito bem, quem é do Shalom sabe demais, metanoia. E metanoia significa uma mudança profunda, que toca os nossos valores, que toca não simplesmente comportamentos nossos. Tem muitas pessoas que acham que vivem a fé porque têm comportamentos religiosos. Então, nós precisamos esquecer essa visão comportamental e compreender que a coisa acontece de dentro para fora, né? O Moisés fala muito sobre isso. De dentro para fora. A conversão em nós acontece a partir do nosso interior. Então, não quero fazer de nenhum de vocês. Se vocês puderem ligar a câmera, fica legal, porque a gente fica interagindo também, tá certo? Porque quando eu falar uma coisa meio absurda, e vocês fizerem uma cara de absurdo, fica muito fácil de eu entender que eu falei alguma coisa. Depois eu vou procurar saber o que eu disse, que o pessoal ficou, de certa forma, com um olhar um pouco diferente.
Então, muito importante que a gente compreenda isso. Não estamos aqui simplesmente para conhecer teorias. Estamos aqui para viver a santidade. E o de ouro, ele é riquíssimo. Eu sou muito grato a Deus. Quero dar até um testemunho pessoal antes de começar a falar sobre esse tema. E não tenho dúvida que o sacerdote que eu sou, eu devo à comunidade. Porque dentro da nossa grade formativa, na época que eu era seminarista, todos esses cursos de cura interior nós participamos. Eu participei de 2 fios de ouro, um com a Emi e o outro acho que foi com a Fátima Pessoa, acho que o nome dela é esse, de Aracaju. A gente teve o curso Curados para Amar, tivemos, acredito que Liberdade Interior, Maturidade Humana, era tanto curso de cura interior. E eu entendia muito a importância disso, entendo muito a importância disso para nós que queremos a santidade, porque entendamos uma coisa, a santidade tem muito a ver com a nossa formação humana. Quem acredita que a santidade é simplesmente um aspecto que está ligado à espiritualidade, que desloca para o aspecto da espiritualidade, despreza o aspecto da humanidade, está profundamente enganado, tá certo? Então, tem até um livro que eu li que falava sobre isso, né? Um santo é alguém profundamente humano, e a gente quer que vocês conheçam e aprofundem essa graça que Deus quer dar para vocês a partir da experiência do fio de ouro, tá certo? Então, não estamos aqui para passar teoria, apesar de passarmos teoria, e o objetivo aqui é vivermos de modo oracional, tá certo? Fio de ouro é oração. Se você escutar tudo que eu estou falando e depois não pegar o capítulo correspondente para rezar com ele, não vai ter efeito nenhum. Se até agora você escutou muitas pregações e falou como o pessoal do Shalom realmente é habilitado para dar formação, mas não levou isso para a sua oração, está perdendo tempo. Está perdendo muito tempo, tá certo? Então, vamos trazer esse conhecimento para a nossa vida. Inclusive, o objetivo de a gente retornar à nossa história, tudo isso tem a ver com o fio de ouro, né? É fazer memória bíblica, é fazer a finalidade de nós olharmos para o nosso passado, não é para a gente ficar preso ao passado e não dar passos para o futuro. O objetivo, eu não sei se alguém de vocês já leu um livro bem pequeno da Emi, chamado Joaquim Sua Padiola. O objetivo é a gente levar a nossa padiola com alegria. Né? É a gente levar a nossa história com alegria. Levar o nosso passado com alegria, não com frustrações. O meu passado, quando eu olho para o meu passado, eu fico destruído, porque eu vivi tantas situações de pecado. Você deveria falar, quando eu olho para o meu passado, eu encho o meu coração de gratidão, porque mesmo Deus conhecendo quem eu era, a sua misericórdia foi derramada no meu coração e a sua misericórdia permanece, a sua misericórdia continua a ser derramado no meu coração. Então, vamos dar esse passo agora. Eu não vou tanto ficar folheando aqui o conteúdo, porque depois vocês vão ter a oportunidade de fazer isso, tá certo? Depois, eu acredito que vocês vão pegar realmente o conteúdo e rezar com ele. Mas nós vamos falar de 3 aspectos. A gente vai fazer um processo pedagógico, mas poderíamos falar dos 3 ao mesmo tempo. Por que eu estou falando dos 3? Porque o capítulo que nós vamos hoje meditar é o capítulo 5, que tem como título Tu me destes um corpo. Nesse capítulo, nós vamos abordar o tema da sexualidade e o tema do estado de vida. Nós vamos fazer uma separação, apesar de tudo isso ser uma realidade, principalmente quando a gente fala de estado de vida e sexualidade, de serem realidades híbridas. O que é uma realidade híbrida? Vocês sabem o que é uma realidade? Ninguém quer falar comigo, eu estou vendo tudo desligado, as câmeras todas desligadas. Né? É um desprezo sem fim. Então, o que é que acontece?
essa realidade híbrida são duas realidades que estão profundamente em comunhão. São duas realidades que estão em conexão. Quando a gente fala de sexualidade, a gente a relaciona com o nosso estado de vida. A gente compreende que o nosso estado de vida está em profunda comunhão com a nossa sexualidade e, ao mesmo tempo, estado de vida e sexualidade são duas realidades que nós falamos como identitárias da nossa constituição de pessoas. A sexualidade é algo identitário, faz parte da minha identidade mais profunda. Ou seja, não é uma criação minha. Eu não crio a minha sexualidade. Tem coisas que eu recebi de Deus. Se cada um de nós aqui se eu estivesse pessoalmente com vocês, não sei se todos vocês, ou a grande parte de vocês, são de Aparecida. Talvez tenha algumas pessoas de fora, não sei se vocês se conhecem, né? Se vocês fossem do mesmo centro de evangelização, se a gente se conhecesse, a gente ia perceber que cada um de vocês tem particularidades, tem coisas que são próprias de vocês, que fazem parte da personalidade de vocês, e que são coisas lícitas, são coisas que fazem parte da nossa história, fazem parte da minha vida, da sua vida, nós somos diferentes. Porém, quando nós falamos de sexualidade, nós não estamos falando de uma realidade que eu incorporei à minha vida, que o tempo fez com que eu incorporasse à minha vida. Eu recebi como um dom de Deus. É algo que eu recebi como um dom. E eu preciso reconhecer este dom. Aliás, uma coisa muito importante que a gente precisa compreender, e é uma das coisas que, infelizmente, a gente tem sofrido muito ultimamente, porque quando nós falamos de sexualidade, as pessoas elas vão pensando a sexualidade como se fosse uma realidade que eu pudesse fazer uma escolha. Inclusive, eu estou preparando, não sei quando vai sair, mas estou preparando um curso chamado Meu Corpo, Suas Regras. Vocês conhecem essa frase, meu corpo, e a conhecem de modo errado. Meu corpo, minhas regras. Não, completamente errado isso. Meu corpo, suas regras. E por que a gente usa esse tipo de frase? Porque deve ser assim. Porque o meu corpo, ele já traz regras que são constitutivas. Quando eu digo meu corpo, minhas regras, eu estabeleço as minhas regras. Quando eu compreendo que o meu corpo, ele tem regras, ou seja, eu recebi um corpo masculino, eu recebi uma personalidade masculina. Eu quero perguntar uma coisa aqui para vocês. Quem puder ligar a câmera, por favor, ligue. Eu quero falar com você, tá certo? Eu quero falar com você. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você era criança, tinha lá os seus 4, 5 anos, não sei se você se recorda dessa fase, 6, 7 anos, você se recorda de alguma aula que você teve no seu colégio sobre masculinidade e feminilidade? Dificilmente você recebeu uma aula sobre isso. Sabe por quê? Porque você já sabia e você ia aprendendo nas relações que existem diferenças entre um homem e uma mulher. Mas o que acontece hoje? O que acontece hoje é que nós estamos em um tempo aonde querem impor para nós uma ideologia, e para que vocês possam compreender que o negócio é tão sério, e querem fazer isso através da escola. Através da escola. Querem implantar no coração das nossas crianças concepções erradas. Se fosse algo tão verdadeiro, se fizesse parte da identidade do homem, precisaria ser uma coisa imposta? Não. Mas como é uma coisa, a ideologia é sempre uma coisa imposta,
eles usam muitas vezes meios para tirar, para enraizar uma mentalidade no nosso coração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Eu estou sendo muito complicado. Então, a gente precisa compreender isso. Sexualidade é uma realidade ontológica. Meu corpo, suas regras. Meu corpo, suas regras. E com a graça de Deus, Deus está me dando aqui a inspiração de como fazer esse curso, mas a ideia é justamente a gente falar sobre aquilo que é biológico, sobre aquilo que é cultural e sobre aquilo que é ontológico. Esses três elementos são centrais para a gente compreender a nossa sexualidade. O que é cultural é o que nós recebemos. O que é biológico é o que é cultural é o que nós aprendemos. O que é biológico é o que nós já recebemos de Deus, e o nosso corpo, muitas vezes, já, a fisionomia do nosso corpo, aquilo que nós trazemos a nível de personalidade, já nos foi dado a partir disso. E a dimensão ontológica é justamente aquilo que Deus colocou em nós, aquilo que é, vamos dizer assim, que é o divino em nós. Aquilo que nos aponta para o céu. Aquilo que nos aponta para a eternidade. Então, a gente compreender bem isso. Essas diferenças que são importantíssimas para nós vivermos bem a nossa sexualidade e a nossa afetividade. Existem feridas que nós, ao longo da nossa história, infelizmente vivemos, situações que desconhecemos. Talvez, se tiver algum psicólogo, entende bem essa realidade dessa questão, até mesmo da gravidez. A gravidez, muitas vezes, pode ser já ali na gravidez, a criança vai recebendo o afeto, ou talvez vai recebendo a repulsa, situações de conflito no relacionamento entre o casal, diversas situações que nós desconhecemos, e também o contexto depois da própria vida em família, ou todas essas realidades podem vir a ferir a nossa sexualidade. Mas a nossa sexualidade, guarde no coração isso, não é algo que eu escolho. Eu não vou trazer aqui para vocês, não tenho como trazer, não tenho tempo para isso, mas tem um livro que eu tenho que é muito interessante, chamado Escola, que ele fala justamente sobre a ideologia de gênero. Infelizmente, eu não estou aqui, eu estou com a bibliografia aqui, mas eu esqueci esse em outro lugar, né? Não dá para sair agora para pegar, ia mostrar para vocês. Mas que ele vai justamente falando sobre a questão da ideologia de gênero e o quanto isso é pernicioso para a nossa vida, tá certo? Então, o nosso corpo é um dom de Deus. Deus me deu um corpo. E aqui eu queria já falar algo que é também muito importante, e agora eu vou entrar um pouco na questão da teologia do corpo. O nosso corpo, ele, na verdade, é um lugar teológico. E por que o nosso corpo é um lugar teológico? Né? O nosso corpo é um lugar teológico porque Deus inabita o nosso corpo. E não somente por isso. Porque também Jesus, ele assumiu um corpo. E aqui entra um detalhe tão interessante, porque nós, muitas vezes, por muitas questões, mas a gente tende, pelas nossas feridas, por causa dos nossos pecados, a gente tende a desprezar o nosso corpo, e aqui talvez seja uma realidade muito até dos cristãos. Tem cristãos que muitas vezes separam o espírito do corpo. Tem uma visão espiritual que gera, muitas vezes, uma deturpação em relação ao corpo. Se vocês não entenderem o que eu estou falando, vocês podem, viu, fazer aquela cara feia, aquela cara de desprezo, para que eu possa identificar que eu preciso me ajustar naquilo que eu estou falando. E é muito interessante isso, porque os cristãos, nós cristãos, podemos cair numa visão um pouco deturpada sobre o corpo, que nós chamamos de maniqueísmo.
O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo é o dualismo, de corpo e alma. Os maniqueus, a filosofia maniqueísta, ela muitas vezes identifica o corpo como algo a ser rejeitado. Mas nós cristãos não compreendemos assim, nós católicos não compreendemos assim. O católico compreende que o corpo é profundamente valioso. Por quê? Porque Jesus assumiu um corpo. E outra coisa interessante, Jesus assumiu um corpo sexuado. Jesus é homem. E Jesus, aí depois a gente fala melhor sobre isso, era um celibatário. Jesus assumiu o celibato. Para vocês compreenderem essa relação que a gente está falando aqui entre corpo, sexualidade e estado de vida. Vamos depois chegar no estado de vida, quando a gente for falar sobre ele. Então, o nosso corpo, ele tem muito valor diante de Deus. O próprio Deus se encarnou. E recentemente a gente celebrou a ascensão. Jesus, o verbo divino, se fez carne, ou seja, a pessoa divina, o verbo divino, assumiu um corpo, assumiu uma natureza humana, sendo pessoa divina, que tinha uma natureza divina, ele assumiu uma natureza humana. E ele elevou a nossa natureza humana para o céu. Portanto, nós não podemos falar que o nosso corpo é algo a ser desprezado. E aqui entra outro detalhe. Jesus, quando assume o nosso corpo, Jesus redime tudo, inclusive a nossa sexualidade. Jesus, ele redimiu a nossa sexualidade. Ao assumir o nosso corpo, ele nos redime completamente. Redime o meu corpo, a minha sexualidade. Por isso que a gente diz, e aí, na verdade, quem diz isso são os santos padres, e a gente sobe no ombro dos gigantes. Os santos padres, lá do início do cristianismo, dizem que aquilo que não é assumido não é redimido. Coloque isso como uma premissa para o que vocês estão vivendo nesse fio de ouro, tá certo? Porque se vocês não assumirem, dificilmente isso será redimido. Se vocês não assumirem um processo de cura interior, esse processo de cura, ele não acontecerá de modo concreto na humanidade de vocês. Então, é preciso tocar nessas realidades da nossa humanidade, mas compreendê-las, que nós não estamos vivendo sozinhos. Jesus nos insere na nossa realidade, na nossa história, nós vamos lá no nosso passado, para que esse passado possa ser redimido, ser transformado por Deus. Até aí tudo bem? Sim ou não? Tranquilo? Pronto, vamos continuar aqui dando alguns passos. Vou falar para vocês agora sobre um livro que eu estou aqui, livro muito, muito bom, João Paulo II, O Homem de Oração. E nesse livro tem um capítulo, no capítulo 10, que a autora do livro, as duas autoras, vão falar um pouco do surgimento da teologia do corpo. E ela faz as seguintes questões. A gente já falou um pouco aqui da questão da revolução sexual, e nós sabemos muito bem que a teologia do corpo é uma contra-revolução sexual. Então, talvez alguns de vocês aqui já conhecem a teologia do corpo, têm se aprofundado sobre a teologia do corpo, e é muito necessário a gente fazer o aprofundamento da teologia do corpo. Por quê? Porque, na verdade, a teologia do corpo vai nos fazer compreender a beleza de cada um de nós, o valor de cada um de nós, a beleza do nosso corpo. O nosso corpo, ele é sacramento da pessoa. É uma das nas catequeses. Então, o nosso corpo, ele é sacramento, é compreendido como sacramento da pessoa. E por que o Papa
usa esse termo. Vocês sabem, quem é católico sabe muito bem, que a igreja, quando usa o termo sacramento, ela usa para os 7 sacramentos. Mas, no início da igreja, se usava no sacramento, ele define sacramento maiúsculo, são igreja, são os 7 sacramentos da igreja. Consagrados, clássicos. Mas ele ainda do nosso corpo, porque a igreja foi usado. Antigamente se usa sacramento para outros termos. E por que ele usa esse termo sacramento? Porque, na verdade, o corpo, ele realiza, ele assume, ele é um sinal de algo que ultrapassa o que a gente contempla. Nós, muitas vezes, quando olhamos para o corpo, a gente apenas vê um corpo, mas o corpo, o nosso corpo, que é dom de Deus, esse corpo, ele tem uma vocação eterna. E ele tem uma vocação que foi inscrita em nós. Deus escreveu dentro de você uma vocação eterna. Uma vocação eterna. E Deus te dá hoje, através dessa vocação, já nesta vida, a missão de viver o amor. Isso que está inscrito no teu coração é a capacidade de amar, de ser amado e de amar. O que o pecado fez conosco? O pecado desarmonizou o nosso coração. Não dá para a gente pegar aqui os textos da criação, mas depois vocês pegam em casa, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, lá fala sobre diversos aspectos importantes para nós compreendermos o valor do nosso corpo. Nosso corpo enquanto imagem e semelhança de Deus. Nós, o homem, é a única criatura que foi dada por Deus para ser imagem e semelhança de Deus. Faço aqui um parêntese, e aqui não é uma crítica, talvez você tenha na cara, e por favor, me perdoe se eu fiz a possibilidade de vocês. Mas um dia, vou dar aqui um exemplo para que vocês compreendam. Um dia está travado para Neuza Santos. Está travado para mais alguém, só para saber se é a minha internet ou é a internet dela. Vocês estão escutando bem? Aqui também para mim, carinho. Travando às vezes. Pronto, vamos continuar aqui. Está travando sim. Então vamos ver. Está normal. Algumas pessoas está travando, outras não, então a gente vai continuar aqui, tá certo? E o primeiro e o segundo capítulo da criação falam justamente sobre o homem como a única criatura que Deus quis entre todas as outras criaturas. Todas as outras criaturas foram criadas por Deus e toda a criação foi feita por Deus, e Deus valorizou aquilo que fez. Todas as coisas que foram criadas, Deus afirmou serem boas, e não poderia ser diferente, porque foi Deus que as criou. Mas quando Deus fala da criação do homem e da mulher, Deus diz que é muito bom aquilo que ele criou. O homem e a mulher foram os únicos, entre todas as únicas criaturas, entre todas, que Deus quis para uma relação com ele e para, no mundo, revelar, através de suas relações, o próprio Deus. Através das suas relações, o próprio Deus. E essa autora, ela vai falar um pouco sobre a teologia do corpo, ela vai descer alguns aspectos. Queria ler aqui para vocês, para que vocês pudessem compreender um pouco aquilo que ela quis trazer para nós sobre a teologia do corpo. É muito belo aquilo que ela vai aprofundando. Ela vai falando a princípio das catequeses, que fez parte dos 5 primeiros anos
do pontificado do Papa São João Paulo II. Vocês sabem que o Papa São João Paulo II, ele estava preparando um livro quando ele era cardeal, e ao se tornar Papa, esse livro se tornou justamente essas catequeses que nós conhecemos, tá certo? As catequeses da teologia do corpo, as 133 catequeses. E a autora diz assim: por que é que Cristo era do sexo masculino? Ela faz algumas perguntas, tá certo? E vamos tentar refletir a partir dessas perguntas que ela faz. Por que é que Cristo era do sexo masculino? Por que é que foi importante que Deus encarnasse como homem e não como mulher? O que é que Cristo nos ensinou quando falou sobre si próprio como noivo e sobre a igreja como noiva? E qual é o lugar de Maria em tudo isso? Por que é que o casamento é tão importante e por que é que o nosso relacionamento com Deus é tantas vezes apresentado como o relacionamento dos filhos com um pai muito amado? Por que é que o matrimônio é um sacramento? Será que ele pode santificar o mundo? E se sim, como? E ela continua a reflexão, ela diz: para João Paulo II, uma compreensão autêntica da natureza do ser humano era um aspecto fundamental para uma boa teologia. O estudo sobre seres humanos, homem e mulher, revelou mistério, criados à imagem de Deus, com a dignidade de valor infinito, demasiadas vezes sujeitos à degradação e à miséria no século XX. Os seres humanos são amados por Deus e têm a capacidade não só de um amor igualmente, mas também de comunicar esse amor uns aos outros e de construírem uma civilização baseada no amor. Quero aqui retornar ao que eu estava falando, muito a partir do que ela acabou de nos dizer. Na nossa criação, quando Deus nos criou capazes de amar. Justiça divina, santidade e justiça originais, como nós falamos. Deus nos fez capazes de amar. Deus deu toda a potência, colocou toda a potência dentro de nós para amar. E o que aconteceu? O pecado original vai nos desordenar o nosso coração. E por que o nosso coração ficou desordenado? Porque espírito e corpo perderam aquela harmonia por causa do pecado original. O que começou a acontecer na relação entre homem e mulher? O homem começou a ver na mulher um risco para ele. A mulher começou a ver o homem como um risco para ela. E os dois começaram a ver o Criador como risco para eles. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, essa desordem interior do pecado original faz com que nós amemos mais a nós mesmos do que a Deus e aos outros. Por causa do pecado original, aqui a gente recorda, e quando vocês forem aprofundando a teologia do corpo, vocês vão perceber isso. O homem e a mulher, o relato bíblico diz que os dois estavam nus. É um detalhe importante no texto bíblico. Ou seja, o homem viu a mulher, ao olhar para a mulher, viu a beleza, porque olhava para a mulher, não a partir do aspecto sexual. O homem via a mulher não reduzindo-a ao valor sexual. O valor sexual existia, mas o homem via a mulher e a mulher via o homem como sujeitos, como pessoas. E o que acontece? O pecado desarmoniza essa relação. E a primeira coisa que acontece é que o homem e a mulher, quando pecam, a primeira coisa que eles fazem é fugir da presença de Deus, o Criador, e da presença um do outro. Agora, o homem representa esse perigo para a mulher e a mulher representa o perigo para o homem. Ou seja, o homem reduz a mulher ao seu aspecto apenas sexual. O aspecto sexual é algo belo. Porém, qual é o problema? O problema é quando a dimensão sexual, simplesmente.
quando nós reduzimos os outros à dimensão sexual, e eu sei que muitas vezes os nossos relacionamentos, eles são assim, até mesmo o relacionamento entre homem e mulher é belo, o segundo capítulo da teologia do corpo, que fala da redenção do corpo, porque o que o Papa São João Paulo II utiliza um texto ali do Sermão da Montanha, que fala justamente daquele que olha com olhar libidinoso. Vocês conhecem esse texto, não é isso? O homem que olha com olhar libidinoso já cometeu adultério com ela no seu coração. Só que aqui existe um aspecto muito interessante que São João Paulo II diz. Ele não está falando simplesmente do homem que olha para uma mulher casada, ou um homem que é casado e olha para uma outra mulher e comete adultério. Não é isso, comete uma traição. Na verdade, São João Paulo II, ele fala que todas as vezes, até mesmo dentro do seu matrimônio, quando você olha para o seu esposo, quando a esposa olha para o seu esposo, e quando o esposo olha para a sua esposa, apenas a partir de uma perspectiva sexual, você está cometendo um adultério no seu coração. Você está reduzindo o outro ao aspecto sexual, apenas ao aspecto sexual. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou complicando muito aqui, estou fazendo muita teologia e vocês não estão conseguindo entender. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Por favor, alguém abre aí abre o áudio e diz, padre, umas 5 pessoas vão abrir o áudio e vai dizer, padre, eu estou entendendo o que o senhor está falando. Estou entendendo sim, padre. Sim, padre. Sim, padre. Sim, padre. Pronto. Então, na verdade, a questão da sexualidade tem a ver não com o valor que ela tem. O valor que ela tem é o valor que a igreja reconhece. Vocês sabem muito bem que se alguém se casar, realizou a celebração na igreja, mas se não houver a consumação dos corpos, vocês sabem que esse casamento, ele é nulo. Ele não existiu. Porque, na verdade, para que esse casamento exista, é preciso que os corpos se unam e assim haja a consumação daquela celebração. É como se a celebração, ela perdurasse. A gente não diz que a Páscoa, ela tem uma oitava, a gente não diz que o Natal tem uma oitava, a gente poderia também aqui usar uma analogia para dizer que a celebração do matrimônio, ela tem uma continuidade também. Ela não é somente a celebração, ela precisa ser ratificada, celebrada no ato conjugal. Para vocês verem como a igreja compreende a sexualidade. A igreja, ela reconhece a sexualidade como nós devemos reconhecer. O problema é que a gente reduz. E o problema é que o mundo, muitas vezes, nos fazem acreditar que a igreja tem um olhar depreciativo sobre a sexualidade, a igreja, muitas vezes, ficou no passado. Pelo contrário, nós, e aqui quem fala isso é o Papa São João Paulo II, mas também Christopher West, que depois vocês podem procurar com a Vivi, conteúdos do Christopher West. Christopher West, esse americano que se especializou, né, que conhece bastante sobre a teologia do corpo, ele, o Jason Everton, eles conhecem com muita profundidade a teologia do corpo. O Christopher West vai falar justamente sobre isso. Nós, na verdade, precisamos aprofundar mais sobre a sexualidade. Porque nós ainda incutir no nosso coração é que, na verdade, eu preciso outro, pessoa. O outro não pode ser reduzido somente ao valor sexual. Ao valor sexual. Vocês perceberam que eu aqui não estou falando, até agora eu não falei sobre homossexualidade. Por que eu não falei sobre a homossexualidade? Porque a própria teologia do corpo
ela não fala diretamente sobre a sexualidade, mas tudo aquilo que ela está falando tem a ver com a compreensão que existe uma masculinidade e existe uma feminilidade. E que a masculinidade e a feminilidade foram criadas para a comunhão. E que esta comunhão entre o homem e a mulher, a abertura à vida nesta relação entre homem e mulher, aponta para o divino. Vocês sabem, e é belo quando o Papa nos recomenda, ele nos aponta para o eterno. É um intercâmbio de amor. O que é que acontece na Trindade? Na Trindade, o Pai, a gente tem Trindade. O Pai, ele se dá inteiramente ao Filho. O Filho atua e se devolve ao Pai. Essa comunhão, esse intercâmbio de dons entre o Pai e o Filho, gera o Espírito Santo. No casamento, as nossas relações apontam para o céu, porque no casamento, o que acontece? No casamento, o esposo se une à sua esposa, e quando eles estão abertos à vida, como toda relação precisa ser, toda relação precisa ser uma relação de abertura à vida. Quando o homem e a mulher se unem, e através de homem e mulher, acontece a geração de uma nova vida. Por isso que a imagem, o hormônio, é imagem e semelhança da Santíssima Trindade. Deu para entender isso? Imagem e semelhança da Santíssima Trindade. O Papa discorre sobre isso na Teologia do Corpo. É maravilhoso a gente entender isso. É belíssimo a gente entender isso. Por isso que no matrimônio, na relação conjugal, a gente não pode usar de artifícios. Nós não podemos usar de artifícios para não engravidar. Aí entra a dimensão dos métodos naturais que fazem parte para a regulação dos filhos. Porém, os métodos naturais, eles não podem ser um modo que a gente usa, um instrumento que a gente usa para rejeitar a vida. Vocês sabem também que existe um compromisso que vocês assumiram, quem é casado assumiu, quem é casado na igreja assumiu um compromisso, que é a abertura à vida. Vocês sabem que se vocês assumirem esse compromisso e vocês seguirem a vida, vocês, né, um matrimônio, estão vivendo um matrimônio que não aconteceu. A abertura à vida faz parte da relação matrimonial. E aí, claro, que entra a paternidade responsável, a maternidade responsável, aí é outra coisa, mas para a gente entender, e eu estou falando tudo isso, para a gente entender a dimensão da sexualidade. O meu corpo é dom de Deus. Deus me deu meu corpo não para o culto ao prazer. A nossa sexualidade hoje, ela está profundamente ferida, porque a gente entende o prazer como uma realidade que eu preciso viver no relacionamento, não como uma linguagem. O prazer, para nós, não é uma linguagem, é algo que eu preciso viver no matrimônio, e o máximo que eu puder viver de prazer na relação, eu vou viver, eu vou buscar. Hoje, quantas vezes você escuta as pessoas dizerem o seguinte absurdo: não, mas se eu, por acaso, a minha esposa permitir que uma outra pessoa entre em um relacionamento, se os dois concordarem, a gente não tem problema nenhum. E claro que tem problema, porque o relacionamento é entre um homem e uma mulher. Não é um relacionamento aberto para os outros. E a gente vai vivendo esse tipo de coisa. Uma sexualidade profundamente ferida, onde as pessoas querem, na verdade, o prazer. Onde as pessoas querem sentir o prazer. O prazer é um problema?
Não, é uma linguagem. Mas quando a gente busca o sexo simplesmente para ver quando dois egoístas se relacionam com matrimônio, ali no ato conjugal, estou falando até de duas casadas, e na verdade a busca simplesmente para uma satisfação pessoal, na verdade, essa não é a verdadeira compreensão sobre o prazer. Inclusive o Papa São João Paulo II diz uma coisa maravilhosa, ou seja, na Teologia do Corpo, no livro Amor e Responsabilidade, então vocês podem depois adquirir, não dá nem para ver, né, o livro, vocês podem depois adquirir esse livro, que é maravilhoso, a gente já tira do título, como é próprio de São João Paulo II, né, ele escreveu, escreveu esse livro, foi o primeiro livro que ele escreveu esse livro em, se não me falha a memória, em 1960. Em 1969, ele escreveu um outro livro, se não me falha a memória, que se chama Amor e Ato. E é muito interessante. Talvez eu esteja confundindo um pouco a verdade, a referência é essa. Esse livro é um livro de moral sexual, amor e responsabilidade. Todo amor precisa ser responsável, né? Então, aqui é belíssimo. Ele vai tratar de muitos temas, inclusive, aqui você vai encontrar muitos outros temas que vai depois escutar na Teologia do Corpo. Para mim, esse livro é uma base que João Paulo II utilizou para depois fazer, né, o livro que nós conhecemos como tese sobre o amor humano, a Teologia do Corpo. E é belo a gente perceber que aqui o Papa vai falar do homem virtuoso. Quem é o homem virtuoso? O homem virtuoso, deixa eu ver os homens aqui para ver. Por favor, abre aí as câmeras, os homens que estão aqui. Vamos ver se os homens aqui... Não vai dar para saber se, de fato, os homens são virtuosos, simplesmente vendo o rosto deles. Abre a câmera aí, os homens, por favor. Eu vou falar uma coisa para vocês agora, para que vocês guardem no coração, tá certo? Para que vocês guardem no coração. O Papa vai falar do homem virtuoso. Quem é o homem virtuoso? Vejam como o Papa... Eu poderia fazer essa pergunta para vocês... poderia fazer 3 perguntas aqui para vocês. Na verdade, 3 fases. E talvez essa frase que eu vou falar agora, você fala, rapaz, se eu perguntasse para vocês poderiam dizer, para essa frase é uma frase que foi uma outra pessoa que falou, foi o Papa São João Paulo II que trouxe aqui no livro. E nesse livro, Amor e Responsabilidade. E ele fala do homem virtuoso. Quem é o homem virtuoso? É o homem que vive a ascese no ato conjugal. O homem, no ato conjugal, facilmente, ele vai chegar ao orgasmo. Facilmente o homem vai chegar ao orgasmo. E quem é o homem virtuoso? O homem virtuoso é aquele homem que está atento à sua esposa. É aquele homem que não simplesmente utiliza do corpo da sua esposa para viver um momento de prazer pessoal, mas, na verdade, não possibilita que a sua esposa possa fazer a experiência também do orgasmo. A experiência de viver juntos. É o homem que prepara a esposa, e prepara, claro, de modo conveniente, para aquele momento onde os dois vão viver a entrega dos corpos. Sei que a igreja, ela tem uma visão antiga. Veja, o Papa falou sobre isso. Esse é o homem virtuoso. O homem que se une à sua esposa e muitas vezes vive o que ele diz, o Papa diz, um verdadeiro altruísmo. Vocês sabem o que significa uma pessoa altruísta. A pessoa altruísta é aquela pessoa que ela fica pelo outro. O homem precisa se sacrificar para a sua esposa não se sentir usada no ato sexual, para que ela possa sentir o prazer como linguagem, lembrando que não é a busca do prazer pelo prazer, mas o prazer enquanto linguagem, aonde naquele ato conjugal honesto, de acordo com a moral da igreja, de acordo com aquilo que a igreja ensina, eles vivem a complementaridade e vivem a dimensão do amor.
falei isso para que vocês compreendam e que Deus retire do coração de vocês essa visão de uma sexualidade distorcida, de uma sexualidade que a igreja muitas vezes ensina que é uma sexualidade obscurantista. Pelo contrário, a ensina que dá de sexualidade ordenada para o amor. O sexo, ele tem sentido no amor entre o esposo e a esposa. O sexo não tem sentido fora disso. Então, eu vou parar por aqui, porque tem uma outra pregação, senão a gente vai se estender demais, e talvez lá no final a gente pode deixar para alguma pergunta que vocês queiram fazer, tá certo? E eu queria dizer, se vocês quiserem fazer perguntas, depois vocês podem fazer a pergunta, não tem problema vocês já irem fazendo perguntas aí, porque depois, mesmo que eu não consiga responder todas as perguntas, eu depois até, para mim vai ser importante, porque eu posso até utilizar das perguntas de vocês para fazer uma live, né? Como também a própria Vivi pode tirar essas dúvidas que eu não tenho tempo aqui de responder, tá certo? Então, nós vamos dar esse intervalo, a Vivi agora vai dar as orientações e a gente depois volta para falar sobre o estado de vida, certo? Tá certo, muito bom, né, meus irmãos? Quem que tá gostando muito, levanta a mão aqui. Top, né, gente? Mexe lá nas profundezas, né? Cada vez que eu escuto, algo novo acontece aqui dentro. Então, a gente vai ter 5 minutinhos